Bem, essa aula agora vamos fazer um resumão de Bebel, vem cá, vem cá. Não. Aqui, produção. Vem cá, meu amorzinho. Eu sou muito gandona, meu. Eita, meu Deus, eu tô maluca. Eu tô maluca. Enfim, essa aula basicamente é um resumo de tudo aquilo que a gente já mencionou que existe na introdução. Vamos começar pelo passo 1, que na verdade é o último passo que as pessoas acham que tem que ser pensado depois, mas na verdade é o primeiro, que é a tese. Lembra daquele questionamento que eu falei que você tem que fazer, a sua reflexão a respeito do que causa o problema? Pois é, você tem que pensar em duas motivações, você tem que pensar em duas causas. Fábio, mas por que duas? É tão difícil pensar em uma, vou ter que pensar em duas? Vamos lá. Temos 30 linhas. Matemática básica aqui. 30 linhas. Vamos dizer que nosso primeiro parágrafo a gente vai trabalhar com 8 linhas. Não, 8 é muito. Com 6 linhas. No último parágrafo a gente também vai trabalhar com 6 linhas. Ou seja, só de introdução e conclusão, nós já temos 12 linhas. E aí dessas 12 linhas para 30, sobram 18. 18 linhas que eu vou ter que destinar para desenvolver o meu argumento. Se eu cito uma motivação dentro da minha tese, ou seja, se a minha percepção, se a minha análise chegou a somente uma conclusão, que a causa para aquele problema é um só, você vai ter que escrever 18 linhas sobre um assunto. Assim, pense no contexto disso. Você vai para uma prova, que é o vestibular, que é um concurso público, seu futuro está em jogo, você vai se deparar com um tema que você não sabe qual é e que na hora você vai tentar resgatar na sua memória o que é que você sabe sobre ele e você realmente vai depositar todas as suas fichas em uma motivação, em uma causa, não tem como. Não faça isso. Pelo amor de Deus, não faça isso. Por quê? Se eu cito duas causas, duas motivações, eu consigo administrar isso. Ou seja, escrevo 9 linhas sobre um, 9 linhas sobre o outro, ou então aumento um pouquinho a introdução, aumento um pouquinho a conclusão, a proposta, diminuo um pouquinho a quantidade de linhas da argumentação, aí já fica com 16, divido 8 para uma, 8 para outra, você vai administrando isso. E também, quando a gente chegar no módulo de argumentação, você vai ver que usando a estrutura correta, a construção correta, fica muito mais simples de construir a sua argumentação. Ou seja, resumindo, não deixe as suas fichas somente em uma motivação. Não há tempo para pesquisar sobre o tema. Você vai ter que usar o que você tem ali na hora. Então, questão de organização, duas motivações. Está aqui, motivação 1, motivação 2. Use o mesmo raciocínio para as duas. O que causa o problema, encontre a primeira causa, a segunda causa e vá desenvolvendo paralelamente os raciocínios. Próximo,